Hoje aqui em São Paulo, né, estava assistindo o Gotino no programa do meio-dia aqui de São Paulo, no Balanço Geral, e chega a informação para todos nós de que a polícia, a corregedoria da Polícia Militar, estava cercando um batalhão, tem as imagens, por favor, estava cercando o batalhão, o 5º Batalhão da Polícia Militar que fica na Zona Norte de São Paulo, bem no começo da tarde. Foram 8 viaturas que cercaram esse batalhão aqui da Zona Norte, cercaram, a informação é que ninguém mais poderia entrar e ninguém que estava dentro poderia sair. Eu confesso a vocês, eu nunca tinha visto uma ação como essa da Polícia Militar, da Corregedoria chegar e não permitir, pode ser que já tenha acontecido, mas eu nunca vi, de ninguém poderia nem entrar nem sair enquanto os agentes da Corregedoria, que é o órgão que apura irregularidades dentro da polícia, estivessem lá dentro. Também não sabia que a Corregedoria não precisa nem de mandado de busca e apreensão da Justiça. A própria Corregedoria já tem poder para fazer apreensão e busca em qualquer lugar do batalhão, independente do policial militar investigado. Apenas se a polícia quiser fazer quebra de sigilo bancário de algum policial militar, de algum funcionário do batalhão, aí sim tem de ter autorização da Justiça. Agora, para mim, até agora, né, eu acredito que para muita gente do país, até para a nossa Tainara Figueiredo, que está lá na porta do batalhão acompanhando de perto essa ação da polícia, é um verdadeiro mistério, né? O governo de São Paulo diz que é uma operação para transparência, o que eu acho ótimo, porque isso garante também a isenção dos nossos policiais que são trabalhadores, dos nossos policiais que são honestos. Quem não deve não teme. Quem tem a verdade dentro de si não teme. Portanto, você pode ser suscetível a qualquer tipo de avaliação, de checagem, que isso daí, da mesma maneira que a polícia para alguém numa blitz, e se essa pessoa é inocente não tem o que temer, o policial inocente não vai temer a inspeção feita pela Corregedoria. Mas essa história de denúncia anônima leva tudo isso de gente da Corregedoria a cercar o batalhão para investigar irregularidades. Vem para mim, por favor. Eu acho que a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo tem que ser mais clara. Que irregularidade é essa que pode estar tendo dentro do batalhão, do 5º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, que tem que ser levado para a sociedade. Qualquer crime, quando é investigado, se sabe pelo menos qual que é a suspeita, o que se passa na cabeça da polícia, né? Qual que é o norte da investigação. Não sei se a Tainara já consegue me dizer exatamente qual irregularidade é essa. Boa tarde para você, querida. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Infelizmente, eu não tenho essa informação para você, Bate. Gostaria muito de ter os detalhes sobre a operação que aconteceu hoje aqui no 5º Batalhão da Polícia Militar, na Zona Norte de São Paulo, mas, infelizmente, não nos foi dado detalhes e informações. Eu vou pedir para o meu repórter cinematográfico, o Valdir Cândido, hoje comigo, Bate, mostrar a movimentação de jornalistas, da imprensa que está aqui à espera de informações da Corregedoria. Um policial militar veio há pouco aqui nos dizer que somente a sala de imprensa da comunicação da Polícia Militar que vai poder dar informações, mas essas informações até o momento não foram divulgadas. A gente permanece aqui à espera de informações, a gente vê que há uma movimentação de viaturas que saem, entram, carros também, mas aparentemente agora uma movimentação tranquila aqui no 5º Batalhão da Polícia Militar. O que a gente vê também são alguns familiares de um jovem, Bate, de 21 anos, que foi preso em abril deste ano. Essas pessoas são todos parentes desse jovem Vinícius, de 21 anos, que, segundo a família, foi acusado por policiais deste batalhão de um crime que não cometeu. Segundo os parentes, 3 policiais deste batalhão forjaram provas para incriminar esse jovem e ele acabou sendo preso enquanto trabalhava em um supermercado em abril deste ano. Então, esses familiares vieram até o batalhão assim que viram pela televisão toda essa movimentação, toda essa operação da Corregedoria aqui no batalhão. Eles vieram formalizar essa denúncia. Essa aqui é a Vanessa, a mãe desse jovem de 21 anos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, isso mesmo. O meu filho foi abordado em 2019
e pediram para que ele assumisse um crime que foi feito em 2018. Nesse mesmo dia, nessa mesma abordagem em 2019, os próprios policiais tiraram foto dele e encaminharam para a vítima reconhecê-lo na delegacia. A vítima foi até a delegacia e reconheceu ele, com uma foto que os próprios policiais em 2019 mandaram para essa vítima. Só que esse assalto supostamente tinha acontecido em 2018. E isso correu todo esse tempo. Eles falaram que a vítima disse no BO, em 2018, que a vítima era negra, tinha uma verruga na testa e tinha cavanhaque. O meu filho nunca teve, não tem nem pelo, nunca teve cavanhaque, não tem uma verruga na testa e ele não é negro. E depois ele foi pego. No dia que ele foi trazido, né, para ser averiguado, os policiais teriam verificado o carro do seu filho, que a princípio estava sem habilitação nessa abordagem. Isso. E eles disseram que encontraram uma arma. Isso, na abordagem, ele não, só levaram ele para a delegacia porque ele estava sem habilitação. Quando chegou na delegacia, depois de 2 horas a gente lá, apareceu um revólver, que eles forjaram uma garrucha 32 enferrujada, sem munição, falando que estava dentro do carro. Meu filho nunca teve nada disso e nunca teve nenhuma passagem por polícia. Muito obrigada, Vanessa. Essa aqui, então, é a denúncia da família. Veio aqui pedir uma resposta para a corregedoria, já que eles estavam fazendo essa operação aqui, e a gente continua aqui à espera, né, de detalhes sobre essa operação que aconteceu hoje, Bate. Eu acho que a Secretaria de Segurança Pública tem pelo menos, né, cadê a Tainara aqui, por favor? Emitir uma nota, viu, Tainara, né? Emitir uma nota ou mandar algum representante, algum porta-voz lá para a porta do 5º Batalhão, porque veja, né, quanto mais se demora para passar informação concreta do tipo de irregularidade que estaria acontecendo dentro do batalhão, mais notícias falsas vão espalhando, colocando em risco a integridade dos nossos policiais aí do 5º Batalhão, né? Por quê? Será que tem gente escondendo droga? Já ouvi falar de droga escondida no batalhão. Já ouvi falar também de venda de armas. Tudo isso já está correndo na internet, de suspeitas, né? Porque quando você fala uma coisa dessa, se abre uma oportunidade para as pessoas que querem manchar o trabalho da Polícia Militar de São Paulo se aproveitarem da situação. Então é melhor chegar e falar logo, ó, nós tivemos essa informação, encontramos tal coisa, não encontramos tal coisa, e aí sim a população fica mais tranquila, os nossos policiais ficam mais tranquilos, porque se você só tem uma operação que trancou o batalhão, dá a imagem do helicóptero, por favor, porque é isso que aconteceu, trancaram o batalhão, ninguém entrava, ninguém saía. O que é que fica aparecendo para o povo? Que lá dentro só tem policial bandido, e não sabe nem se tem algum que é bandido. Já falaram que pode ser um esquema de milícia aqui em São Paulo. Então veja só que as notícias vão espalhando, né? E no meio delas muita boataria, muita fake news para manchar o trabalho da corporação. Então acho que é justamente para zelar a imagem da Polícia Militar que a Secretaria de Segurança Pública, eu acho que carece vir a público e esclarecer direitinho as dúvidas do povo. Direitinho, olha, recebemos tal informação, essa informação diz isso e tinha alguma verdade nessa denúncia anônima ou não tinha verdade nessa denúncia anônima. E aí tudo bem, vamos tocar o barco. Só de estar acontecendo a operação é maravilhoso, mas vamos trabalhar ainda mais com verdade, trabalhar ainda mais com transparência para a população de São Paulo ficar sossegada. Tainara, faz uma gentileza para mim, cadê você? Põe aqui no telão, por favor. Olha, eu vou daqui a pouco com você, porque me parece que alguém da PM deve se manifestar daqui a pouquinho sobre esse caso. Eu acho muito importante. Alguém da Corregedoria, da Ouvidoria ou o general da Secretaria de Segurança Pública, porque precisa falar o que é. Senão vai deixar ficar espalhando fake news? Não pode acontecer isso com os nossos policiais. Tem muito policial podre, sim, que tem que ser tirado da corporação, escorraçado da corporação e pagar pelos crimes que cometeu usando a farda da Polícia Militar de São Paulo. Agora, a maioria é inocente. E esses policiais estão me procurando falando, Bate, eu vou em algum lugar de farda, as pessoas estão começando a achar que eu sou bandido, porque tem moleque que some e o crime é atribuído a policial. É claro que todo crime cometido por um policial vai ter um peso muito maior. Mas a gente tem que entender, é uma corporação séria, onde 99% desses policiais ganham uma miséria e trabalham muito e se arriscam o dia inteiro. Um soldado iniciante ganha menos de R$3.000.
Menos de 3 mil reais para você ficar entre a vida e a morte todo dia? Os nossos policiais merecem uma remuneração melhor, poxa vida. E não merecem ficar taxados de criminosos ou suspeitos de crimes. Então vamos chegar e vamos falar a real. Aconteceu isso, estamos aqui para esclarecer isso, encontramos o que foi falado na denúncia, não encontramos e toca o barco, vira a página e vamos embora. Tá ligado, gente? Por favor, saíram várias viaturas agora do batalhão da Polícia Militar de São Paulo, várias viaturas. Não sabemos se tem a ver ainda com a operação da Corregedoria, que agora já foi, que aconteceu agora há pouco, lá no 5º Batalhão. Eu converso com o nosso querido doutor Eliseu. Cadê o doutor Eliseu aqui, por favor, Edu? Doutor Eliseu, estava comentando aqui, acho que o senhor não estava... Boa tarde. Boa tarde, querido. Por ironia, né? Prazer falar contigo. Prazer é meu. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo aí à frente da Corregedoria da Ouvidoria das Polícias, tá, doutor? Agora, eu estava comentando muito aqui, obrigado. O senhor não estava me ouvindo, acredito que estavam passando áudio, testando áudio com o senhor. Mas imagina só, o goleiro Bruno, aquele mau caráter que foi condenado, né, por matar a Elisa Samúdio e dar o corpo da Elisa Samúdio, né? Foi o Bola que fez isso? O policial, né? O Macarrão, o Bola e o Macarrão também. Ele fazendo propaganda, ouvidor, de canil, de cachorro. Um assassino que deu o corpo da vítima para o cachorro comer fazendo propaganda de canil. Eu vou te falar, né? É difícil ser polícia nesse país, porque você vai, tem um baita de um trabalho para prender a pessoa, a justiça um baita de um trabalho para condenar, e depois o cara sai da cadeia e ri da nossa cara. Boa tarde para o senhor, ouvidor. Boa tarde, prazer falar contigo, seus telespectadores. Ô, doutor Eliseu, a gente está acompanhando essa operação que foi feita pela Corregedoria da Polícia no 5º Batalhão da Zona Norte de São Paulo. Qual que é o objetivo dessa ação, por favor, que pra gente até agora é um verdadeiro enigma? Eu tomei conhecimento dessa ação, inclusive pelos meios de comunicação, pela Record, inclusive. E eu telefonei para o corregedor da polícia para me inteirar, para saber o que estava ocorrendo. E ele me disse que se tratava de um conjunto de denúncias anônimas que chegaram até a corregedoria e eles então foram apurar para ver a veracidade das denúncias. Então, se trata disso, essa operação. Que denúncias são essas, por favor, ouvidor? Olha, ele não entrou em detalhes, eu também, naturalmente que eu fiz a pergunta, ele não entrou em detalhes porque eles iam ainda apurar, e até para não prejudicar a investigação da Corregedoria, ele disse-me que depois, numa outra oportunidade, nos falaria. De qualquer forma, eu determinei aqui do nosso departamento para tomar uma providência e requisitar todas as informações sobre o acontecimento, sobre essa investidura da Corregedoria, para que nós possamos acompanhar o caso e, se for o caso, tomar providências. Ouvidor Eliseu Lopes, perdoa a ignorância da minha pergunta, mas a ouvidoria precisa ser informada quando há operação ou não? Não necessariamente, não. Mas nós podemos requisitar sobre a natureza das operações, das informações. Isso está no nosso escopo legal, da nossa função institucional. Essa ação, né, essa denúncia não foi feita por meio de alguma denúncia passada feita pela ouvidoria? Não, nós tivemos uma denúncia, outra, que iniciou com uma natureza de um delito e ao longo, depois do processo, isso ano passado, teve outras denúncias e nós tínhamos requisitado que a Corregedoria abrisse investigação. E agora, de modo que isso, mas era uma matéria diversa essa, mas essa, propriamente dito, nós ficamos sabendo e já tomamos providências no dia de hoje. Porque começou a espalhar, viu, o senhor ouvidor,
muitas especulações, muita fake news sobre o que foi realmente essa operação. Isso é ruim também para os nossos policiais honestos que lá trabalham, né? Porque quem não deve não teme. Os policiais depois ficam sendo taxados de criminosos, de corruptos, de suspeitos. Eu acho que não é de bom alvitre e não é correto e não é humano, antes de apurar, fazer qualquer tipo de especulação, até para proteger o trabalho das pessoas que são corretas, dos policiais que trabalham no batalhão e que prestam serviços de forma honesta. Então é importante sempre apurar primeiro os fatos antes de fazer qualquer insinuação ou especulação. Sem dúvida. Nós achamos que quando qualquer atividade humana, mas nós estamos falando agora da atividade policial, quando houver algum erro, quando houver algum tipo de abuso, algum tipo de ilegalidade ou anormalidade, as pessoas que evidentemente forem encontradas nessa situação devem sofrer o rigor da lei. Isso nós não podemos, em hipótese alguma, não ser isso a função. Ouvidor. Mas é preciso também aguardar, né, a apuração para... Senhor Eliseu, doutor Eliseu, perdão ter te interrompido, eu tinha esse compromisso aqui com o Jornal da Record. De forma alguma. Vou fazer a divisão de tela com o senhor para a gente seguir aqui a nossa conversa. Como o senhor havia dito, eu sei que existe realmente isso de pré-julgamento antes que o fato seja noticiado, mas hoje em dia, com a velocidade da informação, ouvidor, né, fica difícil segurar, porque hoje você tem, né, todo mundo tem um microfone na mão, né? Então as notícias vão se espalhando, a ânsia por informação, né, o estresse, a ansiedade das pessoas é cada vez maior e isso coloca em risco, né, o trabalho de muita gente. Pode seguir, concluir seu raciocínio, por favor, te peço desculpa novamente. De forma alguma. Primeiro o seguinte, eu acho que primeiro é louvar o trabalho da Corregedoria. E que nós estamos de acordo quando houver qualquer tipo de suspeita, qualquer tipo de, digamos assim, uma situação que possa parecer anormal da atividade policial, tem que ser rigorosos, né? Isso é importante porque nós precisamos, a população precisa acreditar na polícia e o inverso também. A polícia acreditar na população, que a grande maioria da população do nosso estado são trabalhadores, trabalhadoras, que saem das comunidades, enfrentando condução, que dão um duro danado, né, para ganhar o pão. Então é preciso que haja essa confiança, mas é preciso, evidente que tem um anseio por informação, e você tem razão, você está correto, você é um especialista na matéria, um grande comunicador, mas em se tratando de investigação, é preciso que a ciência esteja no comando, né? Para não haver prejulgamento, para não também manchar, né, a história e o nome da própria corporação e dos policiais que trabalham no batalhão, no 5º Batalhão. Tá? Existe uma determinação do governo de São Paulo para intensificar, né, o trabalho da Corregedoria da Polícia Militar, da Polícia Civil aqui de São Paulo. Porque várias são as denúncias que aparecem e sempre quando isso aparece, já tem manifestação, já tem a dúvida por boa parte da sociedade se realmente aquele crime vai ser investigado a fundo, vai ser investigado com rigor. O senhor acha que com esse passar do tempo, esse trabalho de investigação, de cortar na própria carne, se necessário, tem se intensificado mesmo? A população, na visão do senhor como ouvidor responsável das polícias aqui do estado, o senhor acha que essa visão de transparência, né, está mais clara para a população, está mais certa para a população, ou ainda há muita dúvida sobre a verdade da investigação quando envolve alguém de farda? Eu acho que é natural ter dúvidas, né? É natural. Mas eu acho que a população tem uma arma muito importante, Luiz. Você falava de mídias sociais, né? E um dos instrumentos para propagar e para difundir isso, as pessoas têm em suas mãos, né? Celular, smartphone, que você pode, inclusive, se tiver diante de alguma irregularidade, de algum abuso ou de um fato que suspeito, enfim, a população tem usado isso. Então esses casos têm vindo muito à tona, né? Mas
Por outro lado, e é importante salientar, que a corregedoria ela costuma ser dura, né? Nós aqui da ouvidoria, nós temos, quando os casos nos chegam, nós imediatamente requisitamos investigação, apuração, em alguns casos, sobretudo os casos contra a vida, também noticiamos o Ministério Público. E o que a população quer, na verdade, é confiar na polícia, que tem um trabalho, repito, acho que é importante ressaltar que grande maioria dos policiais honram a sua farda, tal. Desvios existem, nós vimos aí recentemente uma série de problemas, de violência, inclusive, mortes. Nós não concordamos com isso, não há explicação para atitudes, né, dessa, mas, quando apurado, né, sofrendo o devido processo legal, é preciso o rigor da lei. A lei tem que servir para a população e para quem comete crime, seja quem for, né? Isso nós não podemos admitir. Então, essas respostas, assim, elas são importantes para melhorar, inclusive, mais a confiança da população sobre o trabalho da polícia, que, repito, são trabalhadores dignos, pessoas que, inclusive, filhos de humildes, no quadro da polícia, majoritariamente formado por policiais que dignificam a sua farda. E, havendo erro, o rigor da lei. Eu acho que esse é um mantra que nós precisamos percorrer, digamos assim. E eu acho também que é preciso de um reconhecimento maior no salário dos nossos policiais, né? Porque muitas vezes esse salário não dá para sustentar as suas famílias, eles acabam sendo obrigados a buscar os bicos, né? Sem contar com o estresse da profissão, né? Agora com a pandemia, eu não sei se o senhor tem notado, eu percebi um aumento brutal, né? Pelo menos no dia a dia aqui, de crimes envolvendo os policiais dentro de suas casas, inclusive, né? Que são policiais que chegam com a cabeça a mil. É claro que há um controle do psicológico desses policiais, mas como muita gente às vezes escapa, né? Alguma pessoa que deveria ter sido tirada da rua, né, por algum problema psicológico, tirada a arma antes de cometer qualquer crime. Então me preocupa muito a saúde dos nossos policiais, né, o comprometimento do Estado de São Paulo com a saúde de toda essa gente, para não colocar em risco eles, a família deles e a população. Ouvidor, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua gentil participação aqui no Cidade Alerta, tá? Eu é que agradeço pela entrevista, pela participação e poder contribuir com uma informação para os telespectadores da TV Record, em particular do seu programa, Luiz Bassi. Muito obrigado. Muito obrigado.